voltar depois, e a gente vai passar para a última parte, que é a cólera. Então, a cólera é a ira, é a raiva, é tudo isso, e a gente tem aqui uma figura bem conhecida, né, que é o Donald Trump, que ele usou essa mensagem muito na campanha dele: deixe-me ser o porta-voz da sua ira. Como que um cara fala isso, né? O cara que quer juntar um povo fala isso. 11h15. Descubra. E aí a gente tem uma frase também da Victoria Woodcock, que ela foi a coordenadora de TI, de marketing do Brexit, né? Descubra por que as pessoas estão enraivecidas, diga a elas que a culpa é da Europa, vote e faça votar pelo Brexit. Então os caras falam, muitos autores falam que se a Victoria Woodcock tivesse sido atropelada por uma bicicleta, a Grã-Bretanha ainda estaria na União Europeia, né? É impressionante isso. Isso aqui é uma coisa lógica. Se escolhe, a gente vai ver agora, escolhe quem é o culpado, e era isso, acabou a discussão. Então, vamos lá. A raiva, um cara chamado Jean Roberto Casaleggio, em 2004, ele migrou da publicidade, do e-commerce, ele trabalhava com mineração de dados para ver o que as pessoas queriam comprar. E aí ele entrou numa viagem e foi esse cara que entrou nessa viagem de que dava para vender uma ideia também. Se eu vendo, né? E ele era um cara revoltado, assim, contra a política, contra essa estrutura da Itália. E aí ele começou a trabalhar em cima dessa ideia de que percebeu que havia uma raiva latente na população. E que essa raiva tinha um poder colossal. E ele usou ela aí na Itália, depois usou na Hungria, depois a gente usou nos Estados Unidos, Brasil, no Brexit, tentou usar na França, que nem eu falei. E esse cara, ele também pensou que a raiva podia ser uma tecnologia, um instrumento que tinha códigos, e que quem dominasse esses códigos podia virar essa arma para qualquer coisa, seja para questão de gênero, seja para pintar a fachada de um prédio de outra cor, né? E aí as redes sociais estavam surgindo, estava surgindo o Orkut com muita força, e ele enxergou que dentro das redes sociais os impulsionadores eram a sexualidade e a raiva. E ainda são até hoje, né? Só que a sexualidade é uma coisa passiva, né? O cara vai lá, olha, faz alguma coisinha e tal, mas ela não dá engajamento, porque depois do prazer satisfeito, o cara sai. Mas a raiva não, a raiva dá engajamento. Por quê? Porque ela dá divergência. E aí, então, ele criou uma estrutura onde a gente tem, de um lado, os insultos, racismo, a questão de gênero, medos, preconceitos, e do outro lado a gente tem pessoas que, em geral, estão tentando discutir com essas pessoas com lógica, filosofia, textão, explicando diplomacia, solidariedade. Isso não dá mais. Isso aconteceu, e ele descobriu essa raiva solta na humanidade, e a gente vai entender por quê. Porque o gerenciamento da cólera, durante muitos anos, foi feito pela religião e pelas esquerdas. A religião, com aquela história de os justos terem um lugar no paraíso, e tal, os últimos serão os primeiros. E as esquerdas faziam um represamento das forças de ira populares para soltar essas forças todas no momento exato. Era um gerenciamento dessa energia para fazer as revoluções. A partir do momento em que a igreja começa, que a religião começa, principalmente a católica, fazer uma adaptação parcial à modernidade, e que as esquerdas começam a fazer movimentos em direção à democracia liberal e aos movimentos de mercado, essa cólera, ela começa a crescer, continua crescendo, mas de uma forma desorganizada na sociedade. Alguns movimentos da nova direita, né, vão pegar essa ira através das redes sociais, vão fazer uma reorganização dela, vão canalizar ela dentro dos moldes do Casaleggio e vão direcionar essa arma para punição às instituições e aos políticos em geral. Tá, Marcelo, mas tudo bem. Raiva, tem uma raiva solta, papo estranho, né? Aí a gente pergunta, mas de onde é que vem essa raiva? Bom, essa raiva vem daqui, ó. Algumas pessoas estão aqui na sociedade, outras estão aqui, tem umas que ainda estão aqui, né? Né? Fazer o quê? Essa evolução acelerada da sociedade, a gente tem uma sociedade multiética, liberdades individuais, a gente tem os processos de inovação, a gente estava falando sobre isso, né? A geracional e tecnologia, a gente tem a mundialização, que não é nem mais uma globalização. Hoje a guerra da Ucrânia está lá na minha casa todos os dias, às 21 horas. E isso aí causa a sensação nessa pessoa que ela perdeu a hegemonia. Antes ela tinha um mundo dominável, e agora ela não tem mais, porque agora é homem com homem, mulher com mulher, né? Cada um faz o que quer e pode tudo, e agora? Mas antes eu era o senhor do meu castelo, né? O meu filho ia ser o que eu quisesse que ele fosse, minha mulher ia ficar quieta a hora que eu dissesse.
E essa pessoa está perdendo a hegemonia. A hora que ela perde a hegemonia, ela sente uma profunda dificuldade de adaptação ao mundo real. Ela tem uma dificuldade enorme, porque ela está cheia de medos, ela está sentindo uma sensação constante de medo, ela está sendo ameaçada por essa nova sociedade, por essa nova lógica. Pior que isso, né? Tem todas as demandas sociais que continuam existindo. Segurança, trabalho, educação, saúde, é uma loucura. E esse cara tá lá assim, será que meu filho vai ser gay? E se eu for demitido, como é que eu vou pagar isso aqui? E a minha filha vai casar com esse cara aí que é rapper, entendeu? Então o cara tá com medo, né? Ele tá assustado, porque ele não tá entendendo. E aí junta isso com as demandas sociais e a gente junta isso com as redes sociais, que dão essa profunda constatação de mediocridade que a gente sente, porque eu abro lá minha internet e lá, assim, porra, tá todo mundo na praia no feriado, velho, só eu que não tô, eu sou um ferrado mesmo, né? Os caras estão lá na Buena, na praia, porra, o cara viajando de novo aqui, ó, caramba, nossa, como é bonita a mulher desse cara, né? E eu não tenho essa mulher, eu tenho, né? Mas assim, vamos dizer que o cara não tenha, né? E valorize isso. Então, a pessoa constata que ela é medíocre, que ela é menor. Ela começa a se sentir indevidamente, porque a internet não é verdade, gente. Não é verdade. E ela começa a sentir. Soma tudo isso, cara, o medo que ela tá, as demandas naturais cotidianas, e mais essa sensação de que ela é menos que aquelas pessoas que estão na internet. A internet hoje as redes sociais são um fenômeno de criação de depressão. O que ela vai dizer? Cara, se não é culpa minha, a culpa é de alguém. Alguém que me botou... claro que é do PT, né? Eu não vou nem falar, porque depois eu corto isso aqui, gravo e bato lá, que nem fizeram com a Hillary, e aí deu, né? Eu passo a ser o vilão dos dois lados. A culpa é de alguém. Não pode ser eu que estou com medo. Eu não estou com medo, eu tenho medo. Não pode ser eu, que eu tenho emprego, não pode ser eu, é alguém. Quem é alguém? Bom, alguém são eles, né? Alguém nunca é nós. Alguém que é culpado pela minha tragédia são eles. Não é nós, eu e meus amigos. Não, são eles. Eles são quem? Eles são diferentes de nós. O que eles fazem? Eles são comunistas. Eles defendem bandido, leva para casa. Gostam de bandido, leva para casa. Eles gostam de gente que casa com o mesmo sexo. Eles estão querendo ensinar as crianças a ser gay na escola, acredita? E tudo que a gente fala agora, que a gente falava antes, não pode mais falar, por causa desse politicamente correto. Não dá para acreditar nisso. Eu tinha um monte de amigo negro lá, a gente fazia piada com eles, amigo gordo, chamado de bola. Agora não pode. Não pode, cara. Sabe por quê? Porque isso é preconceito. E a gente quer banir o preconceito da sociedade. A gente não quer criança gay. A gente quer que as crianças entendam sobre educação sexual para quando elas ficarem adolescentes e transarem, elas não engravidarem, não terem doenças venéreas, elas não darem custo para o Estado, elas não fazerem aborto escondido e morrerem, e não terem poder ter filhos depois numa situação melhor. A gente quer que as pessoas tenham liberdade de escolhas com quem elas vão casar, o corpo é dela, ela beija quem ela quiser, se ela quiser que nem o Caetano que transava com a árvore, pode transar, cara. É o Caetano e a árvore, não sou eu. Mas esses caras vão olhar para isso como eles, são esses caras aí, defende bandido. Não é que eu defendo bandido, eu defendo os direitos humanos. As pessoas têm direitos, elas têm que ser cumpridos os direitos. Se a pessoa for condenada, ela foi condenada, porque foi exercido o direito dela e ela foi condenada. E comunista, enfim, né? Comunista. E nós? Se esses aí são os caras que fazem essas coisas, quem é que somos nós? A gente conhece a verdade, a gente sabe tudo por trás disso aí. A gente é patriota, a gente defende a família, a gente vai salvar o Brasil, a gente não gosta desse mimimi de cotas, e é nós contra eles. Então, se você é um cara que defende a família, é patriota, vai salvar o Brasil, não gosta de mimimi, você é um de nós. E aí bota o uniforme, e a gente tem lá na frase inicial que o cara cria um exército. Foi assim, só assim. Um monte de frustração, uma raiva sobrando na sociedade. A culpa é desses caras aqui, ó. A culpa é desses caras aqui, ó. E pá! E você não é esses caras, você é nosso. Vem para cá, põe a camisa da seleção e vai para a esplanada. Ai, que tristeza. Por que eles pegam esse cara? Porque toda conspiração tem uma mensagem lisonjeira. Eu tô acabando, tá, pessoal? Eu prometo. Primeiro, compreende o outro. Não, olha só, você tem razão. Você tem razão. Esse negócio aí de ensinar a ser gay nas escolas, você tem filho pequeno, cara. Você tem razão. Olha só, eu se fosse você, ia estar puto também. Eu não tenho filho, mas se eu fosse você, ia estar também indignado, né? Mas a culpa não é sua.
culpa não é sua. A culpa é desses caras aí com essa cartilha, entendeu? É contra esses caras que nós temos que lutar. Cara, se eu voltar aqui, ó, cabe tudo aqui. Ele compreende o outro, reconhece a validade da ira, reconhece a ausência de culpa do outro, né? A ausência de culpa, a Igreja Católica inventou na Idade Média, vamos falar, reconhece a ausência de responsabilidade do outro e aponta o culpado. E aí ele oferece uma redenção para esse cara. Não, não, é isso, cara. Você está certíssimo. A gente não pode mais fazer piada de negro. Absurdo isso aí, entendeu? Vem para cá, para o nosso lado, que aqui a gente faz. Aí vai dizer assim, ó, faça tuas próprias regras. Vem para cá que a gente faz as nossas próprias regras. Vem aqui ser um soldado com a gente vai mostrar a verdade para todo mundo, né? E olha só, nós vamos lutar pelas tradições, pela família, pela propriedade. Família é homem com mulher, está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito também que tem que arrancar o olho do cara, né? Para dar em troca do olho por olho, do outro, né? Mas nunca ninguém arranca o olho, né? Mas está escrito. Então, eles dizem isso como se a pessoa tivesse essas escolhas, né? Faça as suas próprias regras, seja um soldado, mostre a sua verdade, mas na verdade são as verdades que esses movimentos estão construindo, as regras que eles estão construindo, um soldado deles. Mas o que esse cara quer mesmo? Qual é a mensagem que esse cara está querendo dizendo? Na verdade, esse cara quer o quê? Ó? Faça qualquer coisa, mande mensagem falsa, use camisa da seleção, seja contra a corrupção, vote em pessoas incapazes para ter, de novo, um mundo compreensível para você. Vocês lembram? O mundo do cara está de cabeça para baixo. O cara está preocupado com tudo, está sentindo um bosta, né, na internet. E aí alguém diz para ele assim, olha, a culpa não é tua, a culpa é desses caras. Se a gente for contra esses caras, vai tudo voltar ao normal. Tu vai poder fazer piada de gordo, teu filho vai ser machão, tua filha vai ser uma excelente dona de casa, entendeu? É isso. Não tem mágica, gente. É simples. Essa pessoa que está ameaçada, ela é tomada pelas emoções. Ela se sente ameaçada, ela vira um bicho. E esse bicho está na internet. E a lógica e o discurso racional não funcionam mais com ela. Aí a rede social passa a ser um decalque, né? Uma transferência dessa emocional dela, uma saída para a raiva e o medo, que vai gerar, obviamente, uma liberação da palavra, e a liberação da palavra traz a liberação do comportamento, as pessoas começam a ser mais agressivas, e o que antes, até uns anos atrás, eram vulgaridade, insultos, essas coisas não são mais tabus. Até o líder supremo da nação pode falar uma coisa dessas. Ah, mandar tomar na hemorroida, entendeu? Quando, cara? Quando que o país viu isso? Por quê? Porque essas pessoas que estão tomadas pelas emoções, elas vão começar a transferir isso para a rede social, vão liberar, e vão autorizar as pessoas a usarem esse tipo de expressão publicamente, sendo um líder de nação. Então, nesse momento, as mentiras e todo esse processo conspiracionista, baseado na estrutura de raiva dessa pessoa, passa a ser a chave da interpretação dela para a realidade. E ela não consegue mais ver o mundo real, senão com esse óculos deformado de revolta que ela está contra incapacidades dela, incapacidades do Estado, obviamente, de atender os anseios dela, e uma vida irreal que ela julga ser a vida real dentro de uma rede social. A ideia dos complôs e das fake news tem a função principal de fazer uma polarização dos grupos, dos grandes grupos, gerando medo, e com base no medo e gerando mais medo, e na incapacidade de compreensão do mundo das pessoas, né? Isso vai se dar essa disputa num território social, que é a rede social, mas o importante disso é que isso aqui, ó, vai gerar isso aqui, ó, cliques de ambos os lados. A gente nunca pode esquecer que a rede quer cliques, ela não quer a verdade, quer nada. O Elon Musk comprou o Twitter porque ele quer isso também. Ele quer ser o cara que tem o poder sobre a rede, né? Então, a gente não pode se enganar que tem ideologia, que a rede valoriza isso. Não, a rede está nem aí, cara. Quer vender. E as conexões mais eficazes dentro de uma rede são aquelas que têm um consenso muito poderoso. Todo mundo que apoia o Lula, todo mundo que apoia outro candidato. Ou as redes valorizam profundamente, são as conexões mais eficazes. Todo mundo que é contra o Lula, todo mundo que é contra o outro candidato. Gente, acabou a terceira via. A rede social matou a terceira via. Aí, por quê? Porque ela não quer um cara, ela não quer conversar com o cara que tem 3%, 6%, 7%, porque esse cara não dá mídia. Ela quer conversar com o cara, com o Lula, com o outro cara, com o público do Lula, com o público do outro lado, e principalmente quer que esses dois públicos briguem. Entendeu?
Ela não quer ir lá pegar o cara que não tem expressão. Então, a rede social, junto com a deficiência, a deficiência pragmática dos candidatos da terceira via, matou a terceira via. A gente tem a prova provada aqui, que ela valoriza consensos poderosos sobre algum assunto e valoriza também sérios conflitos, que é o que a gente tem no caso dessa eleição. A gente sabe também que as redes sociais aumentaram estruturalmente o nível de cólera na sociedade, por causa desse conflito, e elas tendem a exacerbar qualquer conflito. E os tons, quando a gente tira os tons intermediários, a gente passa a ter um mundo de duas cores, né? E aí isso vai nos levando para os extremos e vai reincluindo essas pessoas que estavam nos extremos violentos de volta na discussão, e a gente acaba tendo a conversão da violência das redes sociais na violência do mundo real, que vai acontecer na Câmara dos Vereadores, vai acontecer no nível do Estado, vai acontecer no Senado, vai acontecer na Câmara Federal, vai acontecer na Presidência da República, na sala de aula, no bar, na rua, na esquina, porque a gente migrou essa raiva para dentro da sociedade outra vez. E a gente acaba a segunda parte, e eu vou fazer rapidíssimas considerações, que isso pode ser uma onda, mas assim existe um consenso que não seja uma onda, então esse processo não vai ser interrompido. Ele deve ser um novo paradigma, né, de relacionamento social, e ele é um novo paradigma, tem que ser considerado assim. O debate tem que ser ampliado além do círculo da participação política para dentro das universidades, isso tem que migrar para dentro das universidades, onde o conhecimento está sendo produzido, e esse estudo ele tem que ser patrocinado, porque é só ele que vai nos tirar o patrocínio desse estudo. Eu faço agora 4 considerações que eu não queria que vocês levassem daqui como soluções, mas são pontos para a gente discutir. Primeiro, se eles desmontaram os grupos, os grandes grupos, e criaram pequenos grupos, talvez a gente tenha que remontar esses grupos sociais e começar a conversar com eles como grandes grupos. E porque esses grandes grupos têm uma mensagem comum. Todo trabalhador quer aumento e melhores condições de trabalho. Claro, tem uns que não querem, mas vamos lá. Isso seria a lógica. Toda pessoa religiosa quer exercer sua religião. Todo cara rico quer ter mais lucro. Então, a gente talvez tenha que... Isso seria uma ideia minha, gente. Isso é o que eu tirei da minha leitura. Talvez essa recomposição dos grupos sociais, no futuro, faça a gente ter um diálogo melhor, porque a gente vai poder ter mensagens melhores para esses grupos, em vez de ter que ficar mandando um apito de cachorro para cada um, que nem a gente está tentando fazer hoje. O segundo ponto que eu destaco aqui é que a gente precisa naturalizar os medos. O Dalai Lama fala muito sobre isso, né? Sobre medo e sofrimento. A vida é assim, parceiro. A gente sofre mesmo. É assim. E as pessoas têm medo de expressar que têm medo. Então, assim, eu tenho medo do racismo, eu tenho medo do meu filho perder a cota lá. Tem que conversar com esse cara. De alguma forma, a gente tem que explicar para ele como é que isso funciona e por que isso funciona. Mas não numa discussão assim, tipo, teu filho é privilegiado, não adianta isso, cara. Então, a gente tem que naturalizar esse mesmo. As pessoas têm que entender que na sociedade é normal a gente ter medo, que o mundo é incerto para todos nós. Que nem a gente brincou aqui no início, que a gente tem uma diferença geracional com a tecnologia. Tudo bem, faz parte, a gente sabe que tem. Mas as pessoas precisam mostrar, precisam entender que a tecnologia, a multietnia, aquela hegemonia branca que ela tinha, essas coisas não existem mais por isso, que as liberdades individuais não afetam a vida dela. Depois, eu sublinho também, e isso não é uma solução, gente, isso aqui eu não tirei de livro, isso aqui são considerações sobre a apresentação, tá? Que podem ou não ter validade, mas são pontos que eu acho que são importantes a gente refletir. A gente precisa eleger uma mensagem, uma demanda comum de aproximação. Nós somos todos brasileiros e brasileiras, humanos e humanas, trabalhadores e trabalhadoras, empresários e empresárias, certo? A gente é isso. Se a gente não tem uma mensagem única, como é que a gente vai conversar como povo, se a gente não tem uma mensagem que está encostando em todo mundo? Porque assim, cara, vamos ser sinceros, né? Por mais que eu fique indignado com essas pessoas que estão hoje fazendo esse apoio para um sistema totalmente, não é nem surreal, né? Ele é mais que surreal, ele é demoníaco até. Esse cara quer paz, né? Talvez ele queira paz, emprego para os filhos dele, um bom trabalho, qualidade de vida, queira, sabe? Querer exercer a cidadania de uma outra forma. Então a gente tem que achar, tem que ter uma mensagem. É impossível que a gente, como humanidade, não consiga achar essa mensagem. A gente precisa achar, saúde que esse cara quer, segurança, educação que esse cara quer, né? E, por fim, um canal institucional qualificado de escuta. Porque hoje, o cara vai lá, vota e acabou. E aí alguém vai oferecer para ele, quer te manifestar, vem aqui comigo. Ele vai lá. Mas se a gente disser assim, olha, tem esse canal aqui, eu vou conversar contigo o tempo todo, eu vou estar toda hora te explicando.
Entendeu? Tu não está entendendo? Eu vou mandar um cara aí para te explicar. Vou fazer uma reunião na igreja e explicar. Vou fazer uma reunião no clube. Vou fazer na escola. Abrir um canal de comunicação com esse cara que está insatisfeito. Ele tem direito de estar insatisfeito com o Estado. O que ele está fazendo errado é que ele está insatisfeito com o Estado. Me lembra muito o professor, o médico que tinha uma biblioteca imensa. Os ratos começaram a comer o livro, ele amava os livros. Os ratos começaram a comer os livros dele, ele botou fogo na biblioteca para os ratos não comer. É isso que os caras estão fazendo. Né? Estão tocando fogo no país para quê? Para ter um país melhor, mas da onde? Né? Então, eu acho que se a gente tiver um canal institucional que possa falar com esses caras, vai ser legal. E para terminar, uma coisa mais leve, né? O Dalai Lama, ele fala que é certo que com a tecnologia crescente, o nível de conforto aumentou para muitas pessoas, mas que o sofrimento e o medo são naturais, e eles não são mais percebidos como uma coisa normal, mas como uma anomalia. Então, quando o cara tem medo da sociedade multiétnica, ele acha que tem alguma coisa errada. Ele não diz, não, esse meu medo é normal, que é quando eu falo da normalização do medo. E ele fala que se pensarmos o sofrimento ou o medo como algo antinatural, vamos começar a procurar alguém para culpar. Eu acho que o Dalai Lama viu minha apresentação, vou falar para vocês, antes de... Né? A gente vai procurar alguém, é o que ele diz. E o risco de continuarmos atribuindo a culpa a outros é perpetuarmos nossa raiva, frustração e ressentimento. Então, vocês veem que esses caras estão numa espiral descendente de tristeza, pensando sempre que alguma coisa é contra eles e cada vez ficando com mais raiva dessa coisa. Bom, aqui tem a bibliografia, né, básica que eu utilizei e por enquanto é isso. Eu espero que de alguma forma vocês possam absorver alguma coisa disso e refletir a respeito para ver se a gente encontra uma saída para esse fenômeno problemático gigante. É isso aí.